Eu vou ler para nós em Lucas, no capítulo 9, verso 46 ao verso 56. Levantou-se entre eles, entre os discípulos, apóstolos de Jesus, uma discussão sobre qual deles seria o maior, se era Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, André, enfim. Quem era o maior deles? Discutindo quem era o maior, quem chegou primeiro, quem discerniu primeiro. Pedro disse, não, mas fui eu que falei primeiro, que ele era o Cristo. Mas fui eu que te chamei, senão você não tinha nem ido. Lembra naquele dia do barco? Se não fosse eu insistindo, não tinha acontecido nada. Aí, não, mas eu, o Tiago e o João estivemos lá na transfiguração com ele. Vimos coisas que vocês não viram. Mas quem aguentou a barra com o demônio lá embaixo, sem ninguém para ajudar, fomos nós. E quando você chegou, não fez nada, Pedro. Eles estavam discutindo lá no canto deles, no concílio deles, no sinédrio deles, no Facebook deles, nos textos deles, de artigos deles, modos de expressão de superioridade deles. Enfim, qual deles era o maior? Qual deles orava mais? Qual deles sabia mais? Qual deles entendia mais? Qual deles era o mais capacitado, o mais qualificado? Quem era o mais gostado por Jesus? Quem era o maior? Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, não foi ouvindo a conversa, não, sabendo, lendo, escaneando as almas, as energias deles. Não disse nada, só entrou e eles mudaram de assunto. E Jesus tomou uma criança que estava ali por perto, já chegou com ela no colo, pegou a criancinha, o grupo deles, 12, se abriu. Jesus colocou a criança junto a si, bem juntinho do peito dele, e disse a todos eles, olhando em cada um dos olhos: quem receber esta criancinha aqui em meu nome, porque eu gosto dela, porque ela é minha, porque de todas as crianças é o reino de Deus, porque quem quer que queira entrar no reino tem que se fazer como uma criança. Portanto, quem receber esta criança em meu nome, quem receber qualquer criança, recebe em meu nome. E quem receber em meu nome, recebe 1000 vezes em meu nome. Ou seja, a mim me recebe quem recebe essa criança porque é uma criança, e quem recebe essa criança em meu nome. Quem recebe em meu nome, recebeu a criança, me recebeu. Quem recebeu a criança, mesmo que não tenha sido em meu nome, a mim me recebeu na criança. A mim me recebe na criança sempre. E quem receber a mim, seja porque me confessou, seja porque nem soube de mim, mas porque acolheu crianças, seja porque foi manjedoura para Cristo, dando abrigo a crianças, a velhos, a pobres, a caídos, a largados, a deixados, a abandonados. Quem quer que receber esta criança, ou estes pequeninos, como ele diz de modo mais abrangente num contexto outro, quem receber em meu nome, a mim me recebe. Quem me recebe e quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou, recebe meu Pai. Então quem recebe gente, me recebe. Quem me recebe, recebe meu Pai. Acolher gente é acolher Deus. Amar pessoas é amar a Deus. Perdoar pessoas é ser perdoado por Deus. Receber um pequenino
A mim me recebe. Receber a criança, receber o desvalido, o impotente, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, a maneira mais normal de receber a Jesus não é levantando a mão num culto, nem numa cruzada. A maneira mais normal de receber a Jesus não é ir à frente num apelo dizendo eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador. Você pode fazer isso. A maneira mais normal de dizer eu quero ser de Jesus não é procurar alguém e dizer eu quero ser de Jesus. A maneira mais simples de receber Jesus é receber a criança. É receber seu filho. É não abortar seu filho. É receber seu irmão mais novo, seu irmão mais velho. É receber seu pai, receber sua mãe, receber seu tio pobre, receber seu vizinho infeliz, receber crianças, ajudá-las, acolher pessoas, abraçar a alma aflita, amedrontada, panicada, solitária. Quem assim procede, assim me recebe de Jesus. Esse é o modo mais natural. Quem faz isso em qualquer lugar do mundo está me recebendo e recebendo o meu Pai. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. E o menor de todos aqui, para o olhar deles, era a criança. A criança que era o fraco. A criança era o desvalido. Ora, no reino de Deus, o maior é o que não tem poder. Porque é ao que não tem poder que todos vêm servir. É o que não tem poder que se torna representante daquele que tem todo poder. Do Todo-Poderoso. É aquele que não tem salvação que se torna o representante do Salvador. É aquele que não tem como abraçar o que se torna o representante do grande abraçador, Jesus. Esse é o ensino de Jesus, tão simples, que as pessoas não querem entender, até hoje. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. E nós lhe proibimos porque ele não anda conosco, não segue com o nosso grupo, não faz parte do nosso grupo. Mas Jesus disse a João, não proibais, João, e vocês todos não o proibais, não. Pois quem não é contra vocês, já é por vocês. Vocês estão pensando que vocês são o absoluto? Comigo é que é diferente, eu sou o absoluto. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas o meu modo de não ser por mim, de ser contra mim, não é como vocês imaginam. Alguém, por exemplo, é contra mim quando é contra uma criança. Alguém é por mim, por exemplo, quando acolhe uma criança, um desvalido. Então, meu modo de dizer quem é por mim e quem não é por mim, vocês também não alcançam. Então não se metam em relação a mim, quem é meu, quem não é meu, quem é joio, quem é trigo, fiquem fora. Olhem e enxerguem a vocês mesmos. Vocês como grupo, que explicitamente diz que anda comigo, saibam, vocês são relativos. Absoluto aqui, somente eu. A igreja é pura relatividade. Portanto, não proibais quem vocês não conhecem, que está expulsando demônios. O demônio está saindo. Você não conhece o cara, ele não anda com você. Mas é em meu nome que ele está expulsando o demônio. Ele não está explorando ninguém depois, não está enganando ninguém depois. Ele não é um lobo vestido de ovelha. Ele é só uma pessoa que não anda com vocês. Mas em meu nome expele demônios e os demônios saem
não o proíbam, porque eu não tenho representantes autorizados no mundo. Não tenho nenhum tabelião para chancelar o evangelho em nome de ninguém. Não tenho. Pelos seus frutos os conhecereis. Quem é trigo, dá fruto de trigo. Alimentará a vida com pão. Quem é joio, aparenta e não mostra nada. Ou quem é lobo mostrará suas garras. Quem é boa árvore mostrará seus frutos. Mas vocês não são os representantes autorizados por mim para dizer quem é e quem não é. Portanto, se ele não estiver indo contra você, já está em seu favor. Não vá se meter na vida de alguém que não está indo contra você. E mesmo que ele estivesse indo contra você, o meu conselho, diz Jesus, é outro. É que se o teu inimigo tiver fome, tu deves dar a ele de comer. Se tiver sede, deves dar a ele de beber. Se te obrigar a andar com ele 1 milha, tu deves ir com ele 2. Se te ferir uma face, dá para ele a outra. Até agindo como perverso contra ti, eu não te dou autorização para ires ofendê-lo. Quanto mais assim, em meu nome, expelindo demônios, e tu vais proibir? Não. Sabe, ó igreja, absoluto sou somente eu, Jesus. A igreja é pura relatividade. Vivam felizes se não estiverem sendo oprimidos e perseguidos. Agora, vocês se metem em tudo que não são chamados. Depois, quando são perseguidos, dizem que é perseguição do diabo. Enxerguem-se perversos. Pois quem não é contra vós outros, já é por vós outros. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele, Jesus, ser assunto aos céus, morrer na cruz, ressuscitar e subir acima de todas as dimensões, ele manifestou no seu semblante, então, a intrépida resolução de não parar mais em lugar nenhum, em aldeia nenhuma, e ir direto para Jerusalém. E como ele tinha enviado mensageiros que o antecedessem para preparar a pousada para ele, aconteceu o seguinte: Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada, porque Jesus, indo para Jerusalém, provavelmente fosse precisar fazer no mínimo um pernoite na região da Samaria. E aí João foi com 1 ou 2 adiante até a Samaria preparar um lugar que pudessem receber Jesus para dormir uma noite. Mas eles não receberam a Jesus quando Jesus chegou. Não prepararam a pousada quando olharam para ele. Por quê? Ora, aqui está dito. Porque o aspecto de Jesus era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Portanto, eles viram no olhar de Jesus que Jesus, se ficasse em Samaria, ficaria constrangido. Porque conquanto ele tenha pedido para lhe prepararem uma pousada, ele mudou de ideia. E ele preferia seguir adiante para Jerusalém do que ficar lá. Por isso eles nem ofereceram a pousada, não insistiram, não fizeram nada, deixaram-no à vontade. Porque a cara dele estava decidida a ir a Jerusalém. Se eles pedissem e implorassem, era uma forçação de barra. E eles sabiamente nada fizeram. Ora, quando João e o irmão dele, Tiago, viram isto, eles que tinham ido até lá preparar a pousada, o lugar, falarem a respeito, viram que a preparação deles, a logística deles, não tinha sido aproveitada por Jesus, porque Jesus queria seguir adiante para Jerusalém. O que eles fizeram?
eles transferiram na mesma hora a culpa para os samaritanos. A culpa é sempre do samaritano. Jesus é que não quis ficar, mas quem é acusado de não ser hospitaleiro é o samaritano. Jesus é que está a fim de ir para Jerusalém. E os samaritanos foram gentis. Mas essa gentileza agora é transformada em descaso. Por quê? Porque Tiago e João, não podendo e não tendo a coragem de expressarem sua raiva de Jesus, sua zanga, seu orgulho, seu surto de superioridade, de filhos do trovão, de Boanerges, não tendo a coragem de expressar todo o trovejamento interior do descontentamento deles, dos raios interiores deles. Eles eram apelidados, chamados de Boanerges, filhos do trovão. Era uma característica do temperamento. Olha a tempestade aqui que eles fizeram. Sem a coragem de dizer: Jesus, nós não gostamos. Tu nos mandaste para cá, a gente preparou e tu não vais ficar. Fossem homens. Era honesto. E Jesus ia dizer: olha, eu quero ir adiante. Mas não tem essa coragem. Eu vejo toda hora gente com raiva de Deus. Raiva de Deus mesmo. Raiva do mandamento de Deus, raiva de ter conhecido o Evangelho, raiva de ter nascido onde nasceu, de ter sabido o que soube. Ficam com raiva. E não tem a coragem de manifestar isso diante de Deus, se é que o que eles chamam de Deus é Deus. Às vezes não é nem Deus, é uma invenção religiosa. Mas não tem coragem de ter raiva da invenção religiosa. E vão ter raiva de gay, vão ter raiva de prostituta, vão ter raiva de pastor diferente deles, vão ter raiva de cantor de música diferente, vão ter raiva de banda de rock, vão ter raiva de qualquer coisa. Mas não se enxergam nunca. E olha só, por causa disso e dessa transferência, o que aconteceu? Tiago e João então perguntaram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? É interessante como o cara não consegue se esconder. Boanerges era como eles eram chamados por causa do temperamento deles. E eles, que certamente não gostavam desse temperamento, dessa alcunha de os explosivos. Tanto é que a grande cura de João foi a da mansidão dele vir a se tornar depois um ser humano de uma doçura que resume toda a consciência do Evangelho, a essência do que o Evangelho é: amor. Conforme na epístola dele, olha a viagem que esse cara teve que fazer. Porque aqui, nesse dia, nessa hora, as tempestades interiores dele e de Tiago estão todas se mostrando. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu, que façamos cair raios? Eles assumiram aqui que eles eram os filhos do trovão, filhos da raiva, filhos da zanga, filhos da superioridade, filhos de um narcisismo soberbo e arrogante, filhos do juízo. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Os repreendeu. Repreendeu a Tiago, a João e a quem quis ouvir. Quando se fala repreendeu, é a mesma palavra que se usa para e então Jesus repreendeu o demônio. É a mesma designação, é a mesma repreensão, é a mesma autoridade. É o mesmo poder com o qual se repreende um demônio. Porque isso aqui é um demônio. Não um demônio autônomo,
com uma identidade diversa e diferente da minha, não. É o demônio como conceito, como emoção, como direito, como olhar, como percepção, como um diabo conceitual adotado por mim, pelo meu ser, pela minha alma. O que é pior do que um demônio que penetrou em alguém e sai de alguém. É o demônio no qual a pessoa vai se tornando. O diabo, no caso, pode ser apóstolo e diabo. Pode carregar essa convicção de que tem poder de fazer fogo descer do céu e ser diabo. Jesus repreende o que neles está se criando, do mesmo modo que ele repreende demônios no contexto aqui. Repreendeu o espírito imundo, e o espírito imundo saiu do menino. Verso 42, mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. Aqui adiante, ele hoje repreendeu aquele espírito, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Olha só como era uma coisa profundamente espiritual. A gente vai adotando essas atitudes e a gente vai se endiabrando sem saber, sem sentir. Porque não cai no chão tremendo, só baba de raiva. Porque não fala com voz grossa, só fala com a sua, que vai ficando cada vez mais ranheta, nervosa e odiosa. Porque não incorpora, só fica com vontade de desincorporar alguém de tanta raiva. Você acha que não é diabo. Mas Jesus repreende esse espírito, que não é um demônio alienígena, é um demônio no qual você foi se tornando. Com a mesma intensidade, repreende com a mesma autoridade. Vós não sabeis de que espírito sois. Susto! Vós não sabeis de que espírito sois. Eu fico vendo ali os crentes na internet. Meu Deus, aqui e ali você encontra um discípulo mesmo, de cabo a rabo. A maioria é capaz de amar visceralmente aqueles com os quais eles se identificam, como fazem os pagãos, e de odiar até a morte os diferentes. Não são cristãos. Não sabem de que espírito são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. O Filho do Homem veio para salvar as almas dos homens. 3 espíritos presentes aqui. E o texto começa com Jesus dizendo: sabendo o que se lhes passava no coração. Todo mundo aqui está nu. Aqueles com crise de grandeza espiritual, aos quais Jesus literalmente dissolve, dizendo: o grande é aquele que vocês não querem ser, porque o grande é o carente, o grande é o necessitado. Porque o olhar de Deus está sobre ele, dos anjos, e de quem quer que ame, deva estar. Porque eu estou nele e ele está em mim. Se você o acolher, você me acolhe. O grande, portanto, é o destituído. O grande é o que ninguém precisa ser. Porque o grande sempre será o necessitado de tudo e de todos. Mas está cheio de grandes desprezados entre vocês. Acolhendo-os, vocês me acolhem. Acolham-nos. Acolham-me neles. Logo adiante, vem esse espírito de hiperqualificação espiritual. Eles já disseram aqui, bom, já que entre nós não há nenhum maior, o maior é o carente, um conceito teológico que ele criou, aí vira conceito teológico.
Não é verdade, é um conceito teológico interessante, bonito, evoluído, mas não é evangelho da salvação isso aqui. Esse a mim me recebe não salva, do ponto de vista dos protestantes e dos cristãos. Do ponto de vista de Jesus, salva. Me recebe, recebe meu Pai. Me recebeu quando acolheu o irmão, o próximo. Então, já que isso aqui foi eliminado como um conceito elevado, que cai num subjetivismo no qual eu não quero pensar agora, é mais fácil pensar em quem quer receber a Jesus, levante a mão. Nós, todavia, temos que pensar em quem é que é o mais qualificado na terra, e certamente somos nós. Os protestantes reformados são mais qualificados do que os evangélicos não reformados. Os pentecostais são mais qualificados do que os neopentecostais. Os neopentecostais são mais qualificados do que os espíritas kardecistas. Os espíritas kardecistas são mais qualificados do que os do candomblé. Os do candomblé são mais qualificados do que os da Umbanda. Os da Umbanda são mais qualificados do que os da Quimbanda. Os da Quimbanda são mais qualificados do que os da Macumba. Os da Macumba são mais qualificados do que os da magia negra. Os da magia negra são mais qualificados do que os satanistas puros. E assim vai, dessa hierarquia dos qualificados. E a gente no topo. Nós não somos os maiores, graças a Deus nós somos os melhores. E aqui no meio cristão, graças a Deus, nós tivemos a visão. O mover é nosso. O mover é nosso. Nós somos os melhores. Nós autorizamos e nós proibimos. Nós dizemos quem é igreja, quem não é igreja. Nós dizemos o que tem credencial de Deus e o que não tem credencial de Deus. Quem pode, quem não pode. Nós ordenamos e nós desordenamos. É um outro espírito maligno que trabalha contra Jesus, que proíbe o Espírito Santo, que impede o fluxo da vida. E que faz o indivíduo ficar com essa síndrome de Lúcifer, se colocando nesse lugar de absoluto divino na terra, chancelador da graça. Meu Deus, que pecado enorme, que loucura é essa? Que trabalho contra o Espírito Santo é esse que se faz em nome da ortodoxia, em nome da doutrina, em nome de Deus, impedindo o Espírito Santo de agir onde ele queira agir? Ou perseguindo aqueles que não sejam como nós, não se pareçam com a gente, nem frequentem nosso grupo? Ou então, transferindo para os outros as nossas frustrações, como Tiago e João, sua tara, seu tesão, sua raiva, o tempo que você acha que perdeu, descobriu que as coisas são diferentes, mas já faz 30 anos que você está aqui, então você não vai sair. O que é que lhe resta? Tratar mal a quem está ao seu lado, ficar com raiva de tudo. Não dá para brigar com Deus, é uma briga que você acha que vai perder, então odeie os irmãos, o próximo, o diferente, o estranho. Se torne o representante de uma guerra moral, para expressar sua raiva, seu trovão, para pedir a Deus que mande descer fogo do céu. Em nome de Jesus, vá se corromper e corromper o Evangelho, seguindo a Satanás, em nome de Jesus. Mas vem Jesus e repreende como quem repreende um espírito imundo. E diz, vós não sabeis de que espírito sois. Até hoje vocês não sabem. Vocês não têm nada a ver comigo. Nada. Se vocês tivessem alguma coisa a ver comigo, vocês nem pensariam coisa assim. O coração de vocês seria todo ternura, misericórdia e graça e desejo do bem de Deus para o próximo, por mais estranho que ele fosse. Vocês não sabem quem eu sou até hoje. If you don't know me by now, you never know me. Puxa vida, Tiago, João, se vocês não me conhecem até agora, vocês não vão me conhecer nunca mais. Vocês não sabem até hoje que eu não vim para destruir.
que eu não vim para arrebentar, para pisar, para humilhar, para pagar, para desprezar. Eu vim para acolher. Tudo que eu falei há pouco, vocês não entenderam da criança, não entenderam que se aplica ao samaritano, não entenderam que se aplica ao outro diferente de vocês, não entenderam que se aplica à vida, não entenderam ainda. A mente de vocês é assim tão estanque, que o Evangelho não penetra, não cria nunca mente de Cristo em vocês, olhar de Deus, conversão genuína. Jamais. Sempre assim, doentes assim, divididos assim, sempre com disputas assim, sempre com proibições ali, doutrinarismos acolá, ou zangas, ou raivas, ou sentenças de inferno, sempre assim. Vocês não sabem de que espírito são até hoje. Jesus, por favor, converte-nos hoje ao Evangelho. Porque tem muita gente que, se tivesse coragem hoje de se confessar, iria confessar. Que o coração vive numa guerra de superioridade. Gente que quer ser maior do que a outra, que quer alcançar, que quer aparecer. Tem tanta gente aqui que se enganou até há pouco tempo atrás, orando e jejuando, te pedindo para ter um grande ministério, significando muita gente, muito dinheiro, muito poder, programa de TV, aparecer, porque essa é a glória de Deus, segundo eles. Alguns vão na sinceridade até um ponto, outros já vêm no engano desde sempre. Se tivessem coragem, eles iam ver que eles brigam para ser o maior em todos os lugares. Que é um sentimento estranho. Que esses que deveriam ser os filhos da salvação carregam estranhamente essa síndrome de Lúcifer. Porque essa é uma das nossas tentações. Quanto mais próximos da luz, mais sofremos a tentação da luz, do Lúcifer. Do que diz, eu serei maior, eu serei mais luz que a luz, eu serei mais santo do que Deus, eu vou aperfeiçoar coisas em Jesus, eu vou agregar revelações à palavra. Outros teriam que confessar como se sentem melhores mesmo, melhores do que um muçulmano por serem cristãos, melhores do que um budista, melhores do que o católico, melhores do que o espírita, melhores do que o afro-ameríndio. Como o crente pentecostal se sente superior ao histórico, a quem ele chama de frio, de gelado, como o histórico se sente intelectualmente superior aos outros, aos quais eles pensam como ignorantes. Como todo mundo se sente superior a alguém o tempo todo. Como a gente tem esse poder também de proibir. Proibir só porque não parece com a gente, sem consciência de nada, sem saber coisa nenhuma. Pura veneta, crise de poder mesmo. É vontade de controle. É um ciúme demoníaco que toma conta da gente. A gente sente ciúme de Deus, sente ciúme do Espírito Santo, sente ciúme do Evangelho, sente ciúme de tudo. Ciúme mesmo. E queremos calar pessoas que não andam com a gente, que não são como nós. E as odiamos muitas vezes porque a gente é carnal na presença de Deus. A gente quer o poder de Deus com motivações carnais, demoníacas. Senhor, se pessoas tivessem coragem de se confessar aqui agora, já, iriam dizer como seus corações, em nome da retidão, da doutrina correta, da ortodoxia, do fervor, da moral, do que aprendeu dos pais, não do Evangelho, mas da igreja.
hoje odeia, sente raiva. Se pudesse, metralhava certas pessoas, acabava, liquidava. Se houvesse um botão de extinção, certas pessoas seriam eliminadas. Se desse para extinguir, sem ninguém saber que fomos nós, quanta gente confessaria aqui a quantidade enorme de pessoas que eles extinguiriam. Quanta gente aqui comigo hoje tem certeza que outras pessoas estão no inferno, que um determinado tipo de gente é cidadão do inferno já, por causa do comportamento, por causa do modo de expressão. Quanta coisa do diabo está presente em nós, enquanto a gente levanta mãos impuras, cheias de animosidade, cheias de ódio. Então a palavra diz: quero que se levantem mãos puras, sem animosidade, sem raiva, em adoração pública. Mas as mãos desse povo se levantam cheias de ódio, de animosidade. E tu te afastas do meio dele. E tu deixas esses ajuntamentos cada vez maiores, cada vez mais vazios do Espírito Santo, cada vez mais cheios de ódio, de política, de carnalidade, de demônios, de espíritos gargalhando. E o povo não consegue ouvir as gargalhadas de Satanás. Abre-lhes os ouvidos para verem como eles não sabem discernir as vozes das risadas demoníacas à volta deles, porque eles não sabem até hoje de que espírito são. Não se definiram por Jesus nem pelo Evangelho. Por favor, abre o nosso entendimento. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. E dá-nos um coração quebrantado. Em teu nome, Jesus. Um coração quebrantado. E salvo das sutilezas das nossas soberbas, das nossas vaidades, da idolatria das nossas morais, dos demônios vestidos de anjinhos e querubins religiosos que habitam a alma da maioria de nós, que odiamos sim, que desamamos sim, que somos maus mesmo e que não temos nem a coragem de nos enxergar para cairmos quebrantados diante de Ti. Perdoa-nos. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Agora. Amém.